Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Josi Oliveira, esse é o Terror, Mistérios e Lendas e hoje é dia do quadro Relatos Garimpados. São relatos que estão por aí nas seções de comentários da internet, de alguma publicação relacionada ao sobrenatural, ao terror. Eu vou lá, pego os melhores comentários, que se adequam ao tema aqui do vídeo e leio para vocês. Já vou pedir agora no começo para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Curte agora no começo para não esquecer e se inscreve. Fazendo isso vocês me ajudam muito, é muito importante para mim. Os relatos de hoje são de uma publicação que falam de reencarnação ou crianças que veem pessoas da família que já se foram. Então a maioria dos relatos será sobre esse tema. Nesse quadro dos relatos garimpados, todos são lidos anônimos, ok? Porque apesar dos comentários estarem públicos para todo mundo ver, eu não pedi autorização das pessoas para ler aqui, então vou ler todos como anônimo. Meu irmão faleceu e depois de 6 meses eu engravidei. Um dia, meu filho tinha 5 anos já. Eu estava mexendo numa caixa de fotos de infância e ele viu uma foto do meu irmão pequeno. Pegou a foto e falou assim: "Olha, mãe, quando eu era seu irmão." Caramba, tem muito caso de criança, que dá sinais de que possivelmente lembra de uma vida passada. Vocês acreditam nisso? Minha mãe faleceu faz 9 anos. Meu filho nasceu faz 3 anos. Um dia ele estava falando, vovó Cíntia pra lá, vovó Cíntia pra cá. Aí eu disse: "Por que você tá falando tanto da vovó Cíntia? Você nem conheceu ela?" Ele disse: "Conheci sim, quando eu morava lá no céu com ela. E aí eu tive certeza que minha mãe tá bem." Ai, que fofo. Nem todo relato sobrenatural é de medo, é de dar medo, tá vendo? Alguns são fofos. Minha irmã mais velha faleceu quando eu ia completar 2 anos. O nome dela era Débora. Sou a caçula entre as mulheres e infelizmente não tive o privilégio de conhecê-la. Sempre dizia que quando tivesse uma filha, ela se chamaria Débora. Minha Débora chegou e quando tinha cerca de 3 anos, durante uma conversa de mãe e filha, enquanto eu me declarava e dizia o quanto a amava, ela respondeu que já sabia do meu amor, que já tinha me visto pequenininha e que hoje era minha filha, mas antes tinha sido minha irmã. Detalhe, nós nunca havíamos explicado a ela o motivo da escolha do seu nome. Eu acho que eu ia ficar com um pouquinho de medo, hein? Não sei, talvez eu ia ficar com um pouquinho de medo. E para quem tem 100% de fé, é certeza de que é uma coisa sobrenatural, uma coisa especial. Para quem é cético, sempre vai ficar aquela dúvida: será que ela não ouviu falando com alguém, no telefone, em algum lugar? Porque criança presta atenção em tudo, né? Aí sempre tem uma pessoa religiosa para querer enfiar a sua crença goela abaixo dos outros, né? Um relato tão bonito, aí uma pessoa que falou: aí você já está falando de reencarnação. Quem acredita em reencarnação desacredita da ressurreição de Jesus. Reze muito, principalmente o terço, porque isso foi uma ação maligna para te enganar. Se a pessoa não acredita no terço, não acredita em Jesus, não é da fé cristã, meu Deus, que coisa chata. Perdi meu pai em um acidente quando eu tinha 3 anos. Meu filho, aos 5 anos, começou a chorar e ficar triste, dizendo que estava com saudade do amigo dele, o Luiz. Eu acolhia, sempre achando que era um amiguinho da escolinha. Um dia, revendo umas fotos com minha mãe, ele pegou uma foto e abraçou dizendo: "Olha, mamãe, meu amigo Luiz." Fiquei em choque. Minha mãe chorou emocionada. E ele me disse que ele sempre brincava e conversava com ele. Mas um dia disse que precisava ir embora, mas era para ele ser bonzinho e obedecer à mamãe. Então o nome do pai dela era Luiz. Caramba. Meu priminho, quando era pequeno, dizia que tinha um amiguinho imaginário. Aí a mãe dele sempre falava: "Manda ele embora." Um dia ele estava brincando empolgado e a mãe entrou no quarto. Ele disse: "Você entrou aqui, meu amigo foi embora. Não faz mais isso, mãe, porque eu gosto dele." Nisso, na mesma noite, a avó dele, minha tia, teve um sonho com o avô falecido da criança que dizia: "Não dá para mim brincar mais com o Miguel, ele está muito inteligente." Bonitinho. Perdi meu irmão tem 6 anos. Há 3 anos atrás eu estava saindo do trabalho às 23 horas e avisei a minha mãe que estava saindo com muito medo do percurso para casa.
e ela mandou um áudio falando que era para mim me apegar com Deus e que iria orar para o meu anjo da guarda me proteger. Quando eu cheguei no percurso que eu mais temia, veio uma moto e passou na frente da minha, a mesma moto do meu irmão, o mesmo uniforme do trabalho dele. Eu o vi e comecei a chorar, e eu segui até chegar na parte mais segura da via. Cheguei em casa e liguei para minha mãe para avisar que tinha chegado em segurança em casa e que meu anjo da guarda era meu irmão. Olha, anjo da guarda de moto. Os anjos, os espíritos estão o quê? Estão se atualizando junto com a modernidade, estão se atualizando com os novos tempos. Olha, arrasou. Quando meu pai morreu, minha filha tinha 5 anos e ela era muito apegada a ele. No velório, ela ficou brincando como se nada tivesse acontecendo. Fomos para casa e após 7 dias, eu com ela na minha cama vendo TV, ela começou a chorar dizendo, tchau, vovô. E disse, meu vovô foi embora. Um choro muito intenso que me causa arrepios até hoje. Meu filho, com 3 anos, perguntou para mim, você lembra quando você era bebê? E eu disse, não lembro. E você, lembra de quando você era bebê? Ele respondeu, eu lembro quando você era bebê. Que engraçado, mamãe. Eu era seu papai e você agora é minha mamãe. Gente, alguém tem alguma explicação para esse tipo de história, de pensamento? Porque são muitas coincidências, né? E muitas pessoas contando esse tipo de relato. Não tem por que uma criança chegar do nada e falar isso. Se alguém tiver alguma explicação, deixe aí nos comentários. Meu sobrinho, quando criança, também viu meu pai. Minha irmã só ouviu ele falando, chuta, vô, chuta. Ela perguntou, com quem você tá falando? E ele, tô jogando futebol com meu vovô. Minha irmã ficou em pânico, mas o detalhe, ele nunca conheceu o vô por parte de pai ou mãe. E quando ela mostrou a foto para ele, ele falou, é meu vovô, ele veio me ensinar o segredo do futebol. Meus avós já estavam juntos há uns 65 anos. Eles sempre foram muito fortes, mal pegavam resfriado. Minha avó adoeceu, câncer, foi ficando debilitada. Ela precisou ser internada e depois de um tempo foi para o CTI muito malzinha. Meu avô ficou destruído. Nesse dia no hospital, sabíamos que minha avó iria partir em breve. Trouxe meu avô para casa, fiz um franguinho que ele pediu. Um pouco depois, ele disse que estava sentindo um aperto no peito, um pouco de falta de ar, e sentou no sofá. Fiquei perto dele e ele disse, sua avó está me chamando. Falei para ele não falar isso, porque a minha avó estava no hospital tentando se recuperar. Ele pediu para deitar um pouco para dormir. Ele nunca dormia de tarde, nunca. Ele deitou, eu cobri ele e deixei ele quietinho. Quando minha mãe foi no quarto vê-lo, ele tinha partido, não estava mais ali. Foi algo chocante. No dia seguinte, no enterro do meu avô, recebemos a notícia do hospital pedindo para irmos lá. Meu primo foi e informaram para ele que minha avó tinha falecido. Foi muito triste, meus avós eram muito presentes na nossa vida, mas logo entendemos tudo que Deus havia preparado. Um não conseguiria viver sem o outro aqui. Ai, que triste. Mas para um casal que se dá bem, né, que viveu muitos anos juntos, se dá bem, sempre se deu bem, deve ser uma tortura quando um vai e o outro fica. Meu Deus. Um dia eu estava fazendo oração antes de dormir e disse assim, muito obrigada, Papai do Céu, por ter me escolhido para ser a mamãe da minha filhinha. Ela me interrompeu e disse, não, eu que escolhi vir para você, mamãe. Estava lá nas nuvens com um monte de amigos, uns anjos cuidando de nós. E Deus também. E daí eu te vi e disse que queria ir para sua barriga. Daí eu vim. Tá vendo? Se for história inventada, da onde que essas crianças tiram essas coisas? Não tem como, gente. Não tem como. Agora vamos para o último relato de hoje. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo para me ajudar. Estamos também em outras redes, TikTok, Quai, Facebook, Instagram. Estamos no Spotify toda quinta-feira. Os mesmos episódios que saem aqui, saem lá às 5 horas da tarde. Quem não pode assistir, só pode ouvir. Ou quem prefere só ouvir, Spotify, todos os episódios estão lá. Então vamos para o último relato. Eu tinha um vínculo muito forte com minha avó paterna, Luísa. Morei com ela até meus 15 anos no interior do Paraná.
Depois me mudei para o interior de São Paulo. Nas férias, sempre ia ficar 40 dias na casa dela. Em 2010, ela faleceu. Última vez que eu tive contato foi em 2008. Sentia uma saudade imensa dela. Sonhava com ela constantemente, que eu a encontrava na casa dela, abraçava ela, mas eu não conseguia sentir o abraço dela. E isso me entristecia muito. Em 2022, tive um sonho que abracei a minha avó e eu senti o abraço dela. Fiquei super feliz e depois não sonhei mais. Com 15 dias após o sonho, descobri minha gestação da segunda filha. Estava de 8 semanas e disse que se fosse menina se chamaria Luísa, em homenagem à minha avó. E assim aconteceu. A Luísa nasceu, nunca mais sonhei com minha avó e nunca mais senti aquela falta dela que tanto me entristecia. Quando a Luísa tinha 2 anos, eu fui viajar para o Paraná e visitei o túmulo da minha avó. Assim que a Luísa viu a foto da minha avó, ela entrou em espanto profundo e, com o olhar vidrado na foto, começou a chorar. E desse dia em diante, ela não parou mais de falar que ela é a minha avó Isa. E de todas as netas, eu era a única que chamava minha avó de Isa. Ela me fala até hoje: mamãe, eu sou sua avó Isa. Eu abraço, agradeço ela por tudo e falo, mas agora você é minha filhinha e vou cuidar de você tão bem quanto você já cuidou de mim. E assim a gente encerra esse vídeo de hoje. Nem sempre o sobrenatural é assustador, o sobrenatural também pode ser fofo. Muito obrigada a quem ficou aqui até o final. Curte esse vídeo, se inscreva, nos siga nas outras redes e quem tiver relato sobrenatural para contar, envia lá no direct do Instagram, @misteriolenda. Se quiser que eu poste anônimo, só me avisar, não tem problema nenhum. Direct do Instagram, @misteriolenda, envia seu relato.